chamo Jeremias, sou graduando do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília. Estou aqui para apresentar, junto com meu colega Tiago Castro, o nosso trabalho de conclusão de curso. O nosso TCC focou no resultado primário do governo federal e a compatibilidade entre os resultados divulgados pela STN e o Banco Central no período de 97 a 2012, segundo suas metodologias. As referidas metodologias, caso cheguem a resultados compatíveis, irão complementar-se. Por quê? Principalmente pela relativa simplicidade de apuração e a histórica confiabilidade dos dados obtidos a partir do critério abaixo da linha, mas o potencial analítico e descritivo e preditivo do critério acima da linha, o que permite a identificação das verdadeiras causas dos desequilíbrios fiscais passados e também permitindo a projeção de possíveis cenários futuros para as contas públicas, tendo por base projeções controladas de receitas e despesas governamentais. Portanto, o objetivo principal desse trabalho é verificar a compatibilidade entre as metodologias de cálculo do resultado primário adotadas pelo Bacen e pela Secretaria do Tesouro Nacional entre os anos de 97 e 2012, levando também em consideração a estrutura conceitual sobre os quais foram construídos e os resultados primários recentes divulgados pelas duas instituições. Do problema de pesquisa. A metodologia atual do cálculo do resultado primário adotado pela Secretaria do Tesouro Nacional foi compatível com a metodologia utilizada pelo Banco Central do Brasil para o período compreendido entre 1997 e 2012. O objetivo de pesquisa. O objetivo geral é verificar se a metodologia atual de cálculo do resultado primário adotado pelo STN é compatível com a metodologia utilizada pelo Bacen no período de 97 a 2012. Os objetivos específicos da pesquisa é apresentar a atual metodologia de cálculo do resultado primário do governo estabelecida nos manuais do Tesouro Nacional e também apresentar a metodologia do cálculo atual do resultado primário do governo federal, tendo por base os manuais, os normativos do Banco Central do Brasil. E também apresentar exemplos recentes de resultado primário do governo federal divulgados pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil. E verificar a compatibilidade entre os resultados obtidos com base nas duas metodologias de cálculo entre os anos de 97 e 2012. O tema é bastante relevante, porque o resultado primário é um dos indicadores que sinaliza a situação financeira dos entes públicos, pois é ele que indica o saldo das operações. Vale ressaltar que existem diversas metodologias para a apuração do resultado primário e também existe a necessidade de compatibilizar os resultados divulgados tanto pela STN como pelo Bacen. Quanto à metodologia, é uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Foi uma pesquisa documental, tendo como as fontes principais a legislação nacional, os manuais da STN e do Bacen, também normativos nacionais e internacionais que falam sobre o tema. Também foi através de publicações acadêmicas, livros, artigos e textos extraídos da internet. Também foi realizada a pesquisa de campo junto aos responsáveis pela elaboração do resultado fiscal do governo federal. Coleta e análise dos dados. O estudo terá como base o levantamento bibliográfico de diversos normativos nacionais, também a coleta de dados oficiais
divulgados pelo Banco Central e pela STN, nos períodos compreendidos entre 97 e 2012, e também pesquisas de campo, com entrevistas formais e informais junto à Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Central. Não existe uma forma única de se medir o resultado fiscal do governo. A STN utiliza o critério acima da linha e o Bacen o critério abaixo da linha. O resultado abaixo da linha, que é o método utilizado pelo Bacen, mede apenas a dimensão do desequilíbrio, através da variação do endividamento público, sem que se saiba ao certo se este mudou por motivo ligado à receita ou à despesa, não produzindo informações suficientes que permitam inferir se os motivos que levaram à variação do endividamento No Brasil, o método abaixo da linha, utilizado pelo Bacen, é a fonte oficial de dados do governo para fins de cumprimento de suas metas de resultado. O resultado acima da linha é o método utilizado pela STN. A apuração acima da linha identifica os componentes de receita e despesa que contribuíram diretamente para o resultado, sendo capaz de explicar o que levou a dívida pública a variar. Os resultados são apurados a partir dos registros contábeis referentes à execução orçamentária e financeira do governo. E o seu objetivo é identificar as causas dos desequilíbrios fiscais que deram origem às variações de endividamento de maneira a subsidiar políticas fiscais efetivas, uma vez que tais informações não são possíveis de ser obtidas por meio da metodologia pelo critério abaixo da linha. Importância do resultado primário. Ele representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias, também denominadas não financeiras, e sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da federação. Portanto, quando há superávites primários que são direcionados para o pagamento dos serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, se ocorre déficits primários, indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas financeiras. Olá a todos, meu nome é Tiago, eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho e vou iniciar aqui pelos resultados a que chegamos, né? Nós sabemos que os critérios acima e abaixo da linha, eles deveriam ser idênticos, que deveriam chegar ao mesmo resultado, mas é isso que nós vamos verificar, se para os períodos compreendidos entre 97 e 2012 isso foi verdadeiro, ok? Então, a primeira coisa que fizemos foi estudar um pouco de como é feita a apuração do resultado primário pelo Bacen, que obviamente é feita abaixo da linha, a partir de valores captados junto ao Sistema Financeiro Nacional, que apura o endividamento, né, do setor público junto ao sistema financeiro, né? Nesse caso, você parte do saldo da dívida pública, destacando como o governo se financiou. E o resultado primário, que representa a dívida nova, é calculado a partir dessa variação de endividamento, que seria o resultado nominal, subtraindo-se os juros, né? Deixando de se levar em consideração os juros. Isso porque juros, como nós sabemos, são originários de dívidas passadas. O resultado primário, que, né, portanto, que é aquele resultado novo, né, que representaria um endividamento novo, ele não pode levar em conta os juros. Temos aqui, né, uma tabela, um quadro que representa um modelo que é utilizado pelo Banco Central. Veja que é um modelo todo baseado em endividamento, parte aí do resultado nominal, ou seja, da variação da dívida do governo, que ele trata das 3 esferas de governo, né, mas estamos focando só no governo federal. Traz aqui separado as contas de juros, né? E por fim o primário, notando que somando-se o resultado primário aos juros chegamos ao nominal e subtraindo o nominal dos juros chegamos ao primário. Quanto ao Tesouro Nacional, nós vemos que ele elegeu um método acima da linha, ou seja, é aquele método que efetivamente mostra as estatísticas desagregadas, né? As causas que levaram àquele resultado, ou seja, você identifica as receitas e despesas que efetivamente gerar o resultado do exercício, né? Nós podemos ver aqui um exemplo desse quadro a seguir. Vemos que esse quadro aqui está dividido entre receitas primárias, despesas primárias, e por fim há um comparativo com as metas que são
fixadas pela LDO em cada exercício, para ver se esse demonstrativo ele é publicado mensalmente, na verdade, embora o mandamento legal seja que ele seja usado para comparar se as metas realmente estão no caminho de serem cumpridas, né, a cada bimestre. Ok? O que fizemos a seguir foi coletar dados, né, divulgados pelas duas instituições no período 97 a 2012, né, 97 porque foi quando o Tesouro passou a divulgar esse comparativo com valores tanto do Banco Central como do Tesouro Nacional. E o que é que nós compilamos? Bom, o resultado primário divulgado pelo método acima da linha, né, publicado pelo Tesouro Nacional, o resultado primário divulgado pelo Banco Central, que utiliza o método abaixo da linha, o ajuste metodológico, que é aquela diferença entre os dois resultados que se conhece, né, que, ou seja, hoje no caso se deve aos contratos de Itaipu, né, que são amortizados junto ao Tesouro Nacional, ou seja, é um valor que é capturado pelo Sistema Financeiro Nacional, mas que não é captado, né, pelo Tesouro Nacional, isso não é registrado no CIAF, né, não está englobado, Itaipu não está englobado, a execução orçamentária dele não está englobada no CIAF, mas é um valor que já se conhece a priori, já se sabe dessa diferença, então é fácil ser mapeada, nós chamamos de ajuste metodológico. Temos a discrepância estatística, é o que a princípio não se sabe explicar e, portanto, é fruto de uma análise mais detalhada por parte do Tesouro, que vamos explicar mais à frente. A discrepância total, que é a soma desses dois valores, né? Ou seja, que nada mais é do que a diferença total entre os resultados divulgados pelas duas instituições, e também criamos uma linha aqui que representa o percentual estatístico dessa discrepância, né, calculada, né, o valor percentual dessa discrepância estatística em relação tanto ao resultado divulgado pelo Tesouro como pelo Banco Central. O que nós notamos aqui, né, com os valores da tabela e com os três gráficos que se seguem, é que o resultado primário de 97 a 2012 se iniciou no início da série histórica, ela completamente incompatível, né? Ou seja, os primeiros nós trabalhamos aqui no primeiro gráfico com valores realmente, né? Mas acredito que os dois gráficos seguintes eles são realmente mais elucidativos porque tratam aqui desse valor percentual. Eu consigo enxergar o quanto essa discrepância significa em termos do resultado total. Então, se nós olharmos aqui esse gráfico da relação percentual entre a discrepância estatística e o resultado do Banco Central, nós vamos notar aqui que 97, 98, 99, essa discrepância foi muito significativa. Nós podemos dizer, inclusive, que os resultados divulgados pelo Tesouro Bacen não foram compatíveis, não foram harmônicos, mas já havia uma forte tendência de queda, né? E isso se repete para o gráfico do Tesouro, obviamente, são gráficos muito, muito parecidos em formato, né? Nós vimos uma forte desarmonia nos anos 97, 98, 99, mas essa desarmonia ela vai diminuindo até que entre os anos de 2000 e 2007 nós temos valores muito próximos dos resultados divulgados do primário, do Tesouro Nacional e do Banco Central, ou seja, chegou a 0,001% em 2007. E nós temos aí um pequeno acréscimo a partir de 2008 para cá, chegando a 4% em 2012, novamente, um valor um pouco mais alto do que nós vínhamos obtendo de 2000 até 2007, mas ainda muito controlável. Mas não deixa de ser um alerta, né? Ok? O que nós podemos notar aqui, né, a partir desse gráfico, né, que assim, houve uma convergência assim, principalmente nos anos 2000 até 2007, mas que precisaríamos aprofundar um pouco esse estudo. O que é que fizemos? Procuramos ver para o último período, por exemplo, nós vamos ver numa nova tabela aqui abaixo, né, que o exercício 2012 ele teve uma discrepância anual aí em torno de 4%, ou seja, o valor da discrepância estatística se situou em torno de 4% do resultado primário divulgado pelo Banco Central e também pelo Tesouro Nacional, ou seja, é um valor controlável sim, né? Mas procuramos ver se no decorrer dos meses que compuseram esse resultado, se essa discrepância ela continuava pequena para todos os meses. E o que nós constatamos foi que não. Que na verdade, né, como se pode ver aqui, ó, que houve alguns meses que essa discrepância foi um tanto acentuada, né? Nós temos aqui o primeiro gráfico, trata esses valores em milhões, né, um valor absoluto. E mais uma vez é interessante
Mais interessante é analisar os outros dois gráficos que tratam da relação percentual. Nós podemos ver aqui, por exemplo, que a discrepância estatística em relação ao resultado do Tesouro para os meses de 2012, ela foi muito alta para os meses de maio, de junho, né, de julho, agosto, setembro e novembro, mesmo acontecendo para o Banco Central. Note que em relação ao Tesouro, em junho, por exemplo, essa discrepância chegou a 76% do resultado, quase 77%. Né? E se nós olharmos esse mesmo mês em relação ao resultado do Banco Central, 42%. Né? Para o caso do mês de agosto, 32% em relação ao Tesouro Nacional e 44% em relação ao do Banco Central. Ou seja, há meses em que o resultado entre as duas instituições são inconsistentes entre si. Mas e como chegamos, então, a um valor tão pequeno anual, do acumulado anual? Ora, se nós analisarmos aqui, né, um pouco abaixo, né, nós temos uma tabela que nós compilamos esses dados percentuais, né, essa discrepância percentual em relação ao valor total do resultado para as duas instituições. Vemos que o mês de maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro podem ser considerados discrepantes entre si, mas observamos que, se você fizer um comparativo dessa tabela com a tabela anterior, que traz outros dados, né, dados absolutos desses resultados mensais, nós vemos que esses meses eles correspondem apenas a menos de 7% do resultado acumulado anual. Daí que a sua influência no resultado acumulado anual é pequena. Mas não deixa de ser preocupante, né, que você tenha algum mês aí com um valor discrepante tão alto. Né? E por isso o Tesouro e o Banco Central eles continuam mapeando mensalmente, né, essa discrepância estatística, né, que se dá principalmente, segundo nós conseguimos pesquisar junto às duas instituições através de uma pesquisa, por questões de abrangência do escopo, ou seja, algumas unidades que são consideradas, né, que impactam o resultado abaixo da linha, não ter sua contabilização feita no CIAF, especialmente unidades que não representam, né, que não fazem parte do orçamento fiscal da Seguridade Social. Então esses ajustes precisam ser mapeados. E também por questões temporais, muitas vezes uma execução orçamentária que é feita no CIAF, uma receita, uma despesa, né, uma despesa principalmente cujo comando é feito no CIAF, ao fim do mês, e na data de corte ainda está passando pelo float do sistema bancário, ou seja, não foi capturado pelo sistema bancário. E o contrário pode acontecer também, ou seja, o sistema bancário captura uma receita, veja, né, por exemplo, e isso já está no final do mês, na data de corte, e ainda é necessário alguns dias para que as rotinas do CIAF contabilizem corretamente essa receita e despesa. Ou seja, eu capturo abaixo da linha, mas não capturo acima da linha. Agora, notem que isso é uma defasagem temporal apenas. O fato ele é capturado nas duas estatísticas, é apenas capturado em momentos diferentes. Ou seja, quando você está observando um tempo grande, né, acumulado desses resultados, essas diferenças temporais elas acabam por ter um efeito reduzido, né, porque elas se compensam no decorrer do tempo. Então, o Tesouro e o Banco Central têm adotado aí medidas, eles procuram aperfeiçoar essas medidas aqui no futuro para diminuir essas discrepâncias. Né? Em 2012, por exemplo, eles conseguiram explicar mais de 97% da discrepância estatística. Né? Mas mesmo assim eles vão continuar analisando os tributos arrecadados no último dia dos meses, as despesas pagas no último dia dos meses, que podem dar essa defasagem temporal entre uma metodologia e outra. Análise de fluxo de despesas financeiras na conta única, né, que podem ser capturadas por metodologia e não por outra. Análise de aplicações financeiras nos fundos da defesa, que são aplicações de alto valor, que podem estar sendo capturadas na metodologia abaixo da linha, mas não estão sendo capturadas muitas vezes pela contabilidade corretamente. E também a classificação de alguns lançamentos específicos que tenham sido, porventura, mapeados nesse estudo de compatibilidade mensal. Ou seja, por fim eu posso fechar minhas considerações finais aqui dizendo que o resultado divulgado pelas duas instituições tem sido sim harmônico, tem sido sim compatível, principalmente a partir do ano 2000, ou seja, 97, 98 e 99 não foram, na verdade, né? De 2000 a 2007 foram muito compatíveis, e temos aí,
de 3 ou 4 anos para cá, um leve aumento da discrepância, mas que ainda está numa margem controlada. Contudo, esses valores anuais que são controlados de discrepância, algumas vezes eles mascaram alguns resultados mensais das duas instituições que não são compatíveis entre si, embora contribuam com uma parcela pequena do resultado acumulado anual, né? Daí que o resultado anual continue dentro de um patamar considerável, mas é assim, estatístico assim, aceitável, mas é importante que se acendam um alerta, né, e que se continue a fazer esse trabalho de harmonização. E por fim temos as nossas referências, né, que consistiram principalmente do estudo da bibliografia que trata, né, da metodologia acima e abaixo da linha, do resultado primário e principalmente dos manuais do Banco Central e do Tesouro Nacional e normativos legais que tratam sobre o assunto. Ok, então era isso que nós tínhamos para apresentar. Muito obrigado. Até a próxima.